que eu aprendi nessa conferência que eu participei, né, lá em Atlanta, agora em final de abril, chama-se Lean Software and Systems Conference. Foi uma experiência bem legal ter ido para lá, tanto pelo lugar quanto pelas palestras que tiveram, né, pelas aulas que a gente teve lá. Essa aqui é uma foto do David Anderson. Ele é um cara que organizou, né, o principal organizador do evento, trabalha bastante com Lean, com Kanban já há bastante tempo, e ele foi o chair do evento lá. Teve outras pessoas que ajudaram a organizar também, mas ele foi um dos principais divulgadores dessa conferência, né? O evento aconteceu em 3 dias, né? Foram 3 dias de palestras. Teve a abertura na quarta-feira do David Anderson e depois teve uma introdução a Lean Software and Systems Consortium, que é um consórcio, uma organização sem fins lucrativos, que foi formada em agosto de 2009 e é um grupo de pessoas que tem o objetivo de divulgar, né, a ciência ou assuntos relacionados a Lean, criando e promovendo um corpo de conhecimento, em inglês chama Body of Knowledge, né? E eles também têm a ideia de fazer um programa de certificação nessa área. No ano passado, em 2009, teve uma outra conferência em Miami, que teve bem menos gente, foram umas 50 e poucas pessoas, chamava-se Lean Kanban 2009. E esse ano já foram mais de 200 pessoas que participaram, cresceu bastante e foi bem legal a experiência toda, né? Bom, aí a gente teve um keynote do Donald Reinert, chamado The Easy Road to Flow Goes Through a Town Named Lean. O caminho para o fluxo passa por uma cidade chamada Lean. Mais ou menos ele está explicando uma série de princípios de desenvolvimento de produtos. Inclusive tem um livro, que é esse aqui, é um livro que ele escreveu, sobre a segunda geração de desenvolvimento Lean. Eu vou explicar um pouquinho dos conceitos que ele passou. Então, para começar, tem uma ideia legal. Ele mostrou um gráfico onde tinha uma montanha e você está aqui, certo? Você está aqui no comecinho da montanha, você está olhando para cima. Você está enxergando esse pico aqui da montanha. E é ali que você tem o objetivo de chegar, né? E você não está enxergando o que tem para lá depois. Só está mirando aquela montanha. Então, mas existe muito mais para lá. Existem outros picos, existem outros pontos onde chegar, né? E você nem sabe que existe. Então, ele quis demonstrar isso aqui como uma forma de falar sobre melhoria contínua, né? Você começa a tentar melhorar algo para chegar num determinado ponto. Quando você chega ali, não quer dizer que você tem que parar, você tem que continuar. Existem outros pontos onde você pode chegar. Então, ele fala o seguinte: não é só porque parece ser a montanha mais alta que você deve parar. Essa frase que ele colocou eu achei bastante legal. E depois começou a falar de outras coisas relacionadas a Lean, Kanban, filas e tal. Então ele fala, olhe para as filas, né? Se você está preocupado com a atividade que você está desenvolvendo, você está dando ênfase a alguma coisa errada. Você tem que se preocupar com a inatividade. O que seria isso? Você tem, normalmente num fluxo, você tem filas e você tem o trabalho que está sendo executado. Então, você está em desenvolvimento, você tem uma fila para desenvolver, que está sendo desenvolvido. Uma fila para testar, que está sendo testado, certo? E são as filas onde está o desperdício. Se você começa a acumular muita coisa, você tem desperdício ali naquele local. Isso que ele quis dizer, falando olhe para as filas. Tomar cuidado com essas filas. Tá? Outro conceito legal é assim, prevenir é melhor que remediar, uma pergunta que ele colocou, né? Em Lean, o pessoal sempre fala de prevenção de defeitos, que prevenir é importante e tal. Mas existem casos que o custo de prevenir defeitos é maior do que consertar depois. Um corretor ortográfico, você está lá digitando e ele vai corrigindo, vai mostrando vermelhinho lá. Você não para corrigir cada palavra que está errada. Se você fosse parar, você ia gastar um tempo enorme. Então, geralmente a pessoa escreve e no final vai corrigindo o que está errado. Então, é um dos casos onde a invenção do defeito é mais cara do que deixar acontecer. Então, existem casos assim. Isso que ele está chamando de segunda geração de Lean, das ideias Lean, né? Ele fala o seguinte: aplique os conceitos de Lean Manufacturing, que é a manufatura, veio da Toyota, aqueles conceitos da Toyota que a gente tem estudado, e depois começa a adicionar outros conceitos de outros domínios. Por exemplo,
teoria das filas, teoria de fluxo de trânsito. Isso aqui não fui a fundo, não pesquisei, mas só para deixar uma ideia para a gente pesquisar, né? Isso aqui deve ser interessante, né? O trânsito tem um estado livre, intermediário e um congestionado. E ele fala, se basear também em design de sistemas operacionais, que a gente tem várias ideias de como implementar diversas coisas. Ele fez uma comparação com a internet, até um assunto meio difícil de entender e de passar. Mas vai ter vídeos, a InfoQ estava lá, gravou alguns vídeos de algumas palestras, e isso vai estar disponível depois no site para poder consultar, né? Então o pessoal fala muito, por exemplo, de controlar a variabilidade, não ter muita variabilidade no processo. Ele já falou o contrário, que no futuro vai ter alta variabilidade, a gente vai ter fluxos não homogêneos, a gente vai ter tarefas não repetitivas, um pouco diferente do que o pessoal está falando hoje. E no final da palestra dele, o David foi lá na frente e falou: puxa, o que você mostrou hoje é o que a gente vai estar estudando daqui a 5 anos, né? Mudando um pouco a cabeça, então por isso que é um negócio meio difícil de pegar, de entender. A gente teve outra palestra, Why Kanban? Por que Kanban? Do Troy Tuttle. Ele falou de Value Stream, um conceito que eu achei legal, aquele cadeia de valor, que é aquele fluxo que eu comentei, né, mapear o fluxo, e achei esse conceito interessante. Da boca do cliente até o sistema em produção, até o sistema estar no ar. Isso é a cadeia de valor do software. Desde a hora que o cliente pede até quando ele está com algo pronto. Ele fez também um exercício legal de multitarefa. Imagina o seguinte: você precisa escrever aqui uma letra, aqui um número e aqui um algarismo romano. Então eu vou colocando nessa ordem: letra, número, romano, letra, número, romano. Eu vou fazendo B2, 2. E a pessoa foi escrevendo, ele foi cronometrando lá na hora. C3, 3, D4, 4. Foi fazendo assim, aí cronometrou lá, deu, por exemplo, 1 minuto. Aí ele falou: tá, agora eu vou cronometrar de novo. Você vai escrever todas as letras, depois você vai escrever todos os números, depois você vai escrever todos os romanos. E aí a pessoa foi anotando A, B, C, D, E, F, e foi fazendo. Então, praticamente deu, sei lá, metade do tempo para fazer dessa forma. O que ele quis dizer com isso? Que quando você se concentra num único assunto, ou quando uma equipe toda está trabalhando num assunto só, você tem uma comunicação que flui melhor e a produtividade também aumenta nesse caso. Você não está com coisas diferentes na cabeça, né? Aqui eu estou pensando em letra, aqui eu estou pensando em número, aqui eu estou pensando em romano. Aí depois, próxima linha, essa troca de contexto, ela tem um delay, tem um tempo para você mudar, né, de uma coisa para outra. Então ele apresentou o conceito de MMF, que é Minimum Marketable Feature. Isso é o mínimo que você pode fazer para entregar algo de valor para o cliente, certo? Então, o pessoal lá de Kanban, Lean e tal, eles falam MMFs no lugar de histórias do usuário. O mínimo que você pode fazer para entregar e depois você vai aprimorando aquilo. Os MMFs geralmente substituem a prática de iterações que a gente conhece. Então, tem gente que fala em não ter iterações. Você não tem um fluxo definido de 1 semana, ou 2 semanas, ou um dia que seja. Você tem uma tarefa importante que vai levar 3 dias. Beleza, todo mundo, vamos atacar aquilo. Pá, fez. A próxima vai levar 8 dias. Vai, faz também. Não tem uma cadência, não tem um ritmo constante. A outra palestra foi do Paul Reiner, Measure for Measure, Lean Principles for Effective Metrics. Sobre métricas, sobre medidas e tal. Os principais conceitos são, ele falou um pouco sobre recompensas, que é um negócio que a gente até estava comentando no último podcast. A gente tem 2 tipos de recompensas, tem extrínsecas e intrínsecas. O que é isso? As extrínsecas são incentivos, por exemplo, dinheiro, promoção, aumentar o cargo, né, passar para outro cargo, bônus, etc. E as intrínsecas, o que ele fala que realmente importa, é o que realmente te motiva a trabalhar. Então, foi daí que eu tirei aquela ideia que a gente fez na retrospectiva, de perguntar o que te motiva a trabalhar, né? A gente, em inglês ele falou, what energizes your work? O que energiza o seu trabalho, né?
E essa ideia veio, a ideia que ele apresentou veio desse livro Intrinsic Motivation at Work, do Kenneth Thomas, que foi aquilo que a gente comentou na retrospectiva. O que me motiva a trabalhar? O que aconteceu que eu gostaria que acontecesse novamente, né? Então são aqueles exemplos que a gente deu. Por exemplo, alguém me agradeceu por eu ter resolvido um problema difícil. Isso aí me motivou. Eu acho que quando acontece isso eu me motivo mais. Ou posso escolher as tarefas que eu quero fazer num sistema puxado. Isso é legal, eu gosto disso, esse tipo de coisa. Ele falou também um pouco de métricas, né? Métricas técnicas que devem ser escolhidas pela equipe. Então a equipe deve escolher o que ela quer medir e continuar mantendo isso. Então, medir código duplicado, medir cobertura de testes ou ausência de testes, complexidade, performance, tratamento de erros, coisas que a equipe tem que escolher para medir e continuar utilizando essas medidas. Mas você não deve medir isso não serve para motivar a equipe. Geralmente pode até desmotivar, o resultado pode ser meio insatisfatório, né? Então ele falou assim, quando você mede algo, serve para você obter conhecimento que leve a melhorias no processo. Você tem que ver o que está acontecendo e tentar de alguma forma descobrir formas de se melhorar. Não é para animar mais ou para desanimar mais o pessoal. Então, a ideia é essa. Ele fala que os princípios Lean, a gente já comentou nas outras palestras, né, da Toyota, que o André fez, até na outra do livro de Lean que eu li. Esses princípios levam a crenças intrínsecas e pessoas comprometidas. Não sei se vocês lembram daqueles princípios que a gente citou, de respeitar as pessoas, otimizar o todo e adiar compromissos, tal. São 7 princípios de Lean. Ele fala que você deve respeitar as pessoas e permitir que elas se autogerenciem, e isso energizará o seu trabalho. Essa é aquela frase que a gente tinha colocado. E aí no final que ele colocou aquela pergunta que a gente usou para a retrospectiva. Quando foi a última vez que você ficou motivado com o seu trabalho? Todo esse conhecimento, essa ideia das métricas e esse conjunto de deixar a equipe se gerenciar, vai levar a ela se sentir melhor e ter um trabalho com mais motivação. Outra palestra legal foi essa do James Shore e Arlo Belchin. James Shore é o que escreveu o livro The Art of Agile Development, um livro bem legal, e eles falaram tudo sobre fluxo contínuo. Vou explicar melhor. Eles falam, por exemplo, em vez de se ter um quadro que tem os cartões que fica andando de etapa para etapa, eles têm algo mais parecido com esse Detectives Blackboard, uma ideia que eles colocaram. Que é o quê? Aqueles negócios de filme americano, documentário, né? Você tem um quadro e os caras vão adicionando um monte de coisa lá no quadro conforme vai descobrindo. Então a ideia era essa, a ideia deles. Conforme você vai aprendendo, você vai trazendo coisas para o quadro que vão ajudando a compor aquele cenário, né? Ao invés de ter aquele fluxo, aquela linha que a gente normalmente vê, né? E eles falam muito de XP, bem rigorosamente. Falam também de se ter células de trabalho, que são uma equipe multifuncional, uma equipe que consegue atender todos os tipos de problema, trabalhando juntos na mesma sala e trabalhando como um enxame, um bando. Em inglês uma palavra chama swarm. Traduzir mais parecido foi enxame. Que é, por exemplo, a ideia das abelhas, lá, que você vai fazer um trabalho e está todo mundo, elas atacam todas juntas, né? Isso, você está trabalhando no mesmo local, na mesma sala, todo mundo de forma essa forma de enxame aí, você vai minimizar os problemas que tem de troca entre uma pessoa e outra. Em inglês chama handoffs, né? Está bem associado com aquele conceito de MMF que eu falei antes, né? Está todo mundo trabalhando numa coisa só, não fica cada um por si numa tarefa diferente. Então, essa que é a ideia. E como eu falei de XP, que eles focam bastante em XP, eles falaram de design e arquitetura contínuos, testes contínuos, deploy contínuo. Que é o quê?
Design, arquitetura, incrementais e contínuos. Ele mostrou um cenário assim, até engraçado. Você tem um sistema que está desenvolvendo e você tem partes do sistema que estão sendo adicionadas. Faz uma coisinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá, né? E vai fazendo. Aí chega numa determinada hora que, opa, surgiu um negócio que está fora daquela arquitetura super inteligente que você bolou, né? Ela não atende todo aquele caso que você bolou, ela está fora. O que você faz? Dá uma contornada no negócio, né? Gambiarra. Depois, beleza, continuamos desenvolvendo, apareceu outro aqui fora. Você vai e dá uma outra contornada. E apareceu uma outra aqui. Tá, então vou fazer uma gambiarra da gambiarra. Que é para poder resolver o problema. E aí vai virando aquela coisa esquisita, né? Isso que eles chamaram de design, design, arquitetura, incremental e contínuos. É o oposto disso, na verdade. Você tem uma coisa para fazer e vai fazer um pedacinho ali. Tem outra, vai fazer um outro pedacinho, outro. E aí surgiu uma parecida com essa. Você vai fazer uma refatoração e vai fazer aquele pedacinho ali atender. Em vez de ficar aquela bagunça, aquele negócio todo zoado, né? Então falam também de testes, teste incremental e contínuo e deploy incremental e contínuo. Eles falaram do build automatizado, testes automatizados, deploy automatizado. Então é um delivery contínuo, é uma entrega contínua, é um negócio difícil de alcançar. Você terminou alguma tarefa, você já tem os testes, quando você, por exemplo, deu commit naquela tarefa, o sistema de integração contínua já vai rodar, vai ver se os testes passaram, se passou vai fazer um deploy automatizado, tudo isso automatizado. Então é um negócio complicado, complexo, não é tão simples assim. Depois teve a outra palestra da Mary Pupedic, que é aquela dos livros de Lean que a gente tem aqui, né? What's wrong with targets? O que está errado com as metas? Eu não vou comentar muito sobre a palestra dela, porque é um monte de assunto diverso, assim, e só vou falar. Ela falou dos livros desse Toyota Kata, uma referência legal, falou do Switch, que é esse livrinho que eu até comprei, foi a base principal da palestra dela, Toyota Way e algumas coisas sobre o DEME. Então ela falou um monte de assuntos diferentes e acho que é melhor até assistir o vídeo do que eu tentar resumir alguma coisa aqui, porque é bem legal a palestra dela. Só uma coisa que acho que vale a pena falar é um caso da Southwest que ela comentou, que é uma empresa nos Estados Unidos, chama Southwest Airlines, e eu não sabia, mas ela falou da política deles, que é o seguinte: os funcionários primeiro, ou os colaboradores primeiro, ou os empregados primeiro, não vejo problema também em falar de nenhuma dessas formas, os clientes em segundo lugar e os acionistas em terceiro lugar. Eu achei que é uma visão bem legal. Eles querem primeiro criar um ambiente bom para os trabalhadores, para o pessoal, os funcionários, e assim vão atender bem os clientes, e isso vai gerar algum resultado para os acionistas ou para quem tem o controle da empresa. Então não é uma visão contrária, porque aquela visão só de lucro, né? É um conceito legal que ela fala lá no vídeo, vale a pena ver. Essa palestra do Chris Schrinkel, Lean e Kanban num ambiente de contratação, Tract Environment. Algumas frases que eu peguei legais da palestra dele. O sucesso de um negócio se dá por sua habilidade em cumprir seus compromissos, ou atender seus compromissos, né? E como que as pessoas ficam sabendo quais são os compromissos da empresa, com que ela está comprometida? Então ele fala, use controles visuais para mostrar uma visão econômica ao time. Então a ideia é ter transparência, todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece, tudo que for importante deve estar visível. Então qualquer forma de controle visual, na maioria dos casos é o Kanban, né, que a gente vê. Sobre o Kanban, ele deu uma ideia, apresentou um conceito legal, uma regra 10.3. Ele fala assim, qualquer pessoa que chegar na empresa tem que, a 10 pés,
mais ou menos a 3 metros, né? Se ela tiver a 3 metros do quadro e em 3 segundos ela consegue ver como está o andamento das coisas. Essa regrinha que ele colocou. Não pode ser um negócio cheio de informação que você não consegue ver nada. Tem que ser algo simples, que sintetize. Então você olha para uma coluna teste, está lotada de tarefa ali. Você já sabe que tem um gargalo ali na parte de teste, tem que fazer alguma coisa para resolver. Então a ideia é essa, mostrar proximidade, ou seja, tem que ser acessível a todos, tem que estar num lugar que todo mundo possa enxergar, e ela tem que ser flexível para acomodar novas ideias. Não dá para a gente fazer um negócio rígido que não muda nunca. Como no nosso a gente fez com o imã, qualquer hora que a gente quiser, a gente vai lá, muda, põe uma coluna a mais, tira, inventa o que a gente quiser. Né? A ideia é essa. E às vezes quando você tem um negócio que é eletrônico, é um pouco mais complicado de mudar. Quando você tem um físico, é mais fácil. Por isso que ele falou desse Fingerprint Factor. O que é isso? É você tocar as coisas. A diferença entre você ter objetos que você toca e algo numa tela. É diferente. Ele falou que envolve uma parte diferente do cérebro. Né? Então, se não que deve existir só um ou só o outro. No nosso caso a gente tem 2. Mas a gente acaba percebendo que é diferente. Né? Você tem um negócio visual, claro, físico para todo mundo, e você tem um negócio só no computador, bem diferente. No segundo dia, teve uma palestra do Alan Shalloway, da Net Objectives, que foi o principal patrocinador do evento. Né? Então foi uma palestra, patrocinada, mas ele não estava vendendo nada. Foi bem legal a palestra dele. Né? E ele fala de como você criar uma empresa que tem esses conceitos de Lean. Né? O que você precisa para ter uma empresa Lean? Primeiro, um time que acredite, um time que esteja de acordo com esses princípios, uma diretoria que apoie essas decisões ou essas mudanças que vão acontecer na empresa, e gerentes que também estejam fazendo parte. Na verdade, essa parte de gerentes ela muda um pouco, não é aquele conceito tradicional de gerentes, eu vou explicar mais pra frente. Ele fala que o time tem que focar muito no aprendizado. Então, aprender teorias de fluxo e ter uma excelência técnica, buscar excelência técnica. Tem que saber o que são design patterns, tem que saber o que é TDD, tem que saber o que é integração contínua, tem que entender o impacto de exceder o work in progress, o trabalho, a limitação de cada etapa. O time tem que ir atrás, tem que aprender isso. E como se aprende? A gente tem uma linha aqui de aprendizado. E a gente tem teoria e prática. Então a gente vai, aprende um pouquinho, coloca em prática. Aprende um pouco, coloca em prática. E o aprendizado é justamente a mistura desses dois. Não é só teoria, não é só prática. É um conceito do Peter Schultz, que ele apresentou. Eu achei um conceito bem legal. A gente já falou do time, agora vamos falar da diretoria. Eles precisam estar alinhados com a questão de valores e mostrar para o time esses valores. O que são os valores? Valor de negócio das tarefas, ou seja, priorização das tarefas, respeitar as pessoas, criar uma visão de produtos, do processo no geral. Então, o time tem que aprender, tem que ser excelente tecnicamente, a diretoria tem que apoiar e tem que dar uma visão da empresa para esse time, certo? E por fim, os gerentes também devem participar. Só que, como eu comentei, são novos paradigmas. Não é um gerente tradicional, não é um cara que fica mandando, não é aquele comando e controle, né? É mais ligado com coaching, mais ligado com conduzir o pessoal e vendo o que tem de problemas, remover impedimentos, né? Isso aqui está ligado também com aquela questão de Scrum Master, né? E focar bastante na eliminação de desperdícios. Então, se a gente tiver esses diferentes papéis, ou mesmo que sejam misturados, a gente tem que ter esses conceitos, né? De ser excelentes técnicos e
visar sempre eliminação de desperdício, procurar o que a gente pode fazer melhor. A ideia é essa. Juntando todas essas ideias, a gente vai ter uma empresa que está de acordo com os princípios Lean. Né? Ele comentou também que no comecinho, anos, sei lá, 1700, 1600, a gente tinha os trabalhadores de artesãos, vamos dizer assim, em inglês chama craftsmanship. Né? Depois, em 1800, surgiu o conceito de partes intercambiáveis, lá, a ideia de produção. Em 1900, começou a se pensar em pessoas intercambiáveis. Você conseguiria tirar uma pessoa e colocar outra no lugar facinho que não ia mudar nada. Em 2000 veio a cabeça mais pro Lean, que é o quê? Não existe esse negócio de pessoas intercambiáveis. Você tem, cada pessoa é diferente. E essas pessoas precisam aprender a melhorar, precisam melhorar o seu trabalho e procurar formas de melhorar o seu trabalho. A ideia é essa. Tá? Antes tinha uma gerência que comandava e as pessoas só obedeciam. Agora não, as pessoas têm o poder de mudar o seu trabalho. Uma frase legal que ele falou é que o pensamento Lean é o que torna o gerenciamento Lean possível. Então não é só prática, não muda práticas, ele muda a cabeça. Né? Ele falou de como chegar a atingir essa empresa Lean. É que você mudou a cabeça, você mudou os conceitos, você não mudou apenas as práticas. A próxima palestra foi um keynote do Robert Charette. Ele é a pessoa que escreveu o primeiro artigo sobre desenvolvimento Lean em 1993. O que a gente está estudando hoje, muita coisa vem de 1993 que ele escreveu. Então você imagina, se a gente está achando isso novidade agora, né? Imagina para ele naquela época. A gente falou um pouco sobre riscos, né? Riscos, lucros, alguns princípios que ele está resgatando dessa época, desde quando ele começou. E ele começou contando uma historinha legal. Ele falou assim, qual a diferença entre essa fórmula, custo mais lucro igual ao preço de venda? Você tem um custo fixo ou um variável, você tem um custo para fazer algum determinado produto, você coloca uma margem de lucro em cima e aí você vai gerar um preço de venda, certo? E é diferente desse outro conceito. O preço de venda menos o custo é igual ao lucro. Parece que é muito igual, mas a cabeça é outra, tá? Aqui é o seguinte, é uma ideia antiga de produção em massa, né? Que existia, vamos dizer, antes dos conceitos de Lean e da Toyota. E aqui não, é uma produção Lean. O que a gente quer dizer com isso? Nos Estados Unidos tinha a ideia de produção em massa, né? Quanto mais fabricado o mesmo modelo, melhor, e aquela grande produção em massa. E nas faculdades, na mestrado, PhD, todos os cursos eram voltados para isso. Nossa, como produzir melhor em massa. Porque tinha uma economia que permitia. Já no Japão, tinha escassez, não tinha abundância. Então eles não conseguiam pensar, não tinha como aplicar os conceitos de produção em massa. Eles tinham que pensar como fazer as coisas mais baratas, mais rápidas e melhores. Eles falam muito do better, faster, cheaper, né? A ideia era essa. Então, no Japão, como é que foi a cabeça deles? A gente precisa de um preço de venda atrativo, né? A gente não tem condições de ficar vendendo caro, vendendo o preço que quiser. A gente precisa de um preço de venda que atrai os consumidores, porque, que nem eu falei, não era um país rico ainda, né? Então, a gente tem que adaptar nossos custos, otimizar a nossa forma de produzir as coisas, e aí, quanto mais a gente otimizar isso, melhor vai ser o nosso lucro. Então, a cabeça muda, né? Aqui o cara não está preocupado com o custo, ele está preocupado com o lucro que ele vai ter, e aí o consumidor que se ferra, vai ter um preço de venda mais alto. No Japão não, começava pensando no preço de venda. Qual que é a ideia aqui? Você começa pensando, se você está pensando no preço de venda, você já começa pensando no consumidor, no cliente, né?
Então, aqui não, aqui você está pensando no lucro, aqui você está pensando no cliente, isso que muda. Isso foi um negócio que foi acontecendo durante as experiências que eles foram passando. Então ele fala que não é um exercício acadêmico, é um exercício de negócios, né? Não é algo que o pessoal fica estudando lá na faculdade, inventando teorias, é algo que na prática funcionou. E eles começaram a aceitar esse modelo. Dando um pouco de assunto, ele fala um pouco de desenvolvimento tradicional e desenvolvimento Lean. Desenvolvimento tradicional, você tem as solicitações de um cliente e você tem o que você está desenvolvendo para o produto. Então tem um tempo que você começa, que o cliente já precisa daquilo, mas você ainda não consegue entregar, esse tempinho inicial, e aí você vai desenvolvendo algo que vá atendendo as necessidades daquele cliente. Esse é o desenvolvimento tradicional. No Lean é um pouco diferente. Você precisa desenvolver as coisas que o cliente precisa, né, que ele solicita, mas chega um momento, quer dizer, deve chegar um momento que você excede as expectativas daquele cliente. Então a ideia é essa, é você conseguir fazer mais ou conseguir fazer melhor algo que ele não espera, algo que vai surpreender, né? O conceito é esse. E como ele estava falando de coisas antigas, lá desde 93, conceitos que ele vem aprendendo e apresentando, ele colocou alguns princípios que naquela época eram válidos e ainda são válidos, como esse. Desenvolvimento Lean serve, em primeiro lugar, para questionar nossas suposições. Então, a gente, que nem eu falei, daquela questão das duas fórmulas, é uma mudança na cabeça, uma mudança de conceito mesmo, não dá para fazer as coisas da mesma forma, é você pensar totalmente diferente. Lean mais ou menos isso. Ele citou uma frase legal também que eu gostei, que é: o propósito de um negócio é criar e servir o cliente, que é do Edward Deming. Um negócio não é só obter clientes, é conseguir clientes e mantê-los, servindo-os bem, né? E outra frase legal é essa aqui: nada é tão invisível quanto o óbvio. Ele citou esse livro chamado Management of the Absurd, de um autor chamado Richard Farson, e essa frase eu gostei bastante, foi uma frase que ele usou para encerrar. As descobertas mais importantes, a maior arte, as melhores decisões gerenciais vêm de um novo olhar para o que as pessoas não puderam ver, exatamente porque era muito óbvio. Minha tradução não sei se ficou muito legal, mas a ideia é essa. Você tem algum problema, às vezes as pessoas estão olhando para aquilo, mas não estão enxergando o que é óbvio, a forma óbvia de se resolver, uma forma simples. O simples, na verdade, é difícil você chegar em algo simples, né? Você precisa penar muito, precisa descobrir essas coisas que estão na sua cara, mas você não enxerga agora. E às vezes vem alguém de fora, ou alguém que está com uma outra visão, esse novo olhar que ele disse é isso. Alguém que não está envolvido naquele problema, vem, olha aquilo e fala: ah, mas isso é óbvio. E aí a outra pessoa: nossa, como eu não pensei nisso antes? Né? É isso que ele quis dizer. Depois teve a palestra do Alisson Vale, que é Making the Work Visible. O Alisson é brasileiro, né? Ele é da empresa Fidelis, lá de Vitória, Espírito Santo, e fez uma apresentação bem legal. O pessoal elogiou bastante depois e a gente até comentou lá no podcast. Ele ganhou um prêmio nessa conferência pelo trabalho que ele vem fazendo, a forma de deixar as coisas visíveis, né, na empresa dele. Então, ele foi mostrando um pouquinho do software deles de gerenciamento, né? Tipo, que nem o nosso Pronto. Eles têm um software que eles desenvolvem lá interno para gerenciar os trabalhos que precisam fazer. Então ele mostrou uma sequência assim. Em fevereiro de 2008 começaram com o Kanban. Então eles tinham um quadro físico, ele até mostrou uma foto. Em outubro eles já mudaram para o eletrônico. Eles acharam melhor fazer esse programa e começar a usar só o eletrônico. E aí agora ele mostrou até onde eles já chegaram. Essa foi a palestra dele, né? Onde a gente conseguiu chegar. A gente tem um nível maior de entendimento do sistema, do todo, né?
Então ele falou algumas dicas, como pense no ecossistema em vez de um processo linear. Então, no software dele, por exemplo, não tem um fluxozinho igual a gente tem no pronto. Eles têm uma outra forma de pensar, um pensamento um pouco maior, um pensamento do sistema inteiro. Contextualize informações visuais ao invés de usar relatórios tradicionais. Isso é uma dica até para quem nem está nesse modelo de Lean, Kanban, aquele modelo do waterfall mais tradicional. Quando você tem um mapa, quando você tem uma visão, um visual claro, você consegue enxergar mais fácil. Para ajudar, ele deu uma ideia de um mapa populacional, né? Densidade populacional. Você não precisa ver os números aqui, mas você sabe que em São Paulo tem bastante gente, no Rio de Janeiro, nessa área aqui, tem bastante gente, no Nordeste, aqui no Cantinho tem bastante também, e que aqui na Amazônia não tem quase ninguém. Então a ideia é essa, a gente não precisa ter todos os números, né? A gente precisa de uma visão maior, que logo de cara a pessoa bate o olho aqui e consegue enxergar. E ele falou para a gente organizar os sistemas considerando as perspectivas. O que são essas perspectivas? A gente tem uma perspectiva pessoal. Um membro do time, ele tem que ver o trabalho dele, por exemplo. A gente quer ver, eu tenho uma tarefa para desenvolver, eu quero ver quais tarefas em que eu estou envolvido, seja como um desenvolvedor, testador, etc. Depois a gente tem uma perspectiva do time, um pouco maior, da equipe toda. A gente tem uma perspectiva do sistema no geral e existe uma perspectiva do cliente. Vai englobando, vai se tornando maior, né? Então, essas perspectivas ajudaram, no caso deles, a identificar diferentes mercados. Eles viram que existiam diferentes clientes que eles precisavam atender e criaram produtos diferentes. Então, eles têm uma versão mais simples, vamos dizer assim, que é homogênea, que atende um monte de empresas, né? E eles têm uma versão customizada, que é como o nosso produto, que é bastante customização, né? Não é um pacote, não é uma caixinha lá que você vai lá e instala. E aí isso foi legal, eles criaram um produto que eles conseguem atender rápido, escala bastante, né? Você consegue ter vários clientes e você permite que a empresa cresça rápido. E o outro não, o pessoal quer uma flexibilidade maior, quer uma customização e sabe que vai ser mais caro, mas quer fazer desse jeito. E isso é um pouco mais difícil de escalar, né? Você não consegue atender muita gente, você atende poucos e tem que atender bem. Então ele fala o seguinte: deixe tudo visível, né? Como ele foi mostrando as telas do programa, isso aqui é um exemplo, não dá para ver muito aqui, mas é só para dar uma carinha do programa lá. Aqui já dá para ver que não existe um fluxo, né? Não tem nada desenhado aqui, mas tem uma lista de tarefas, tem as pessoas aqui é uma perspectiva da pessoa, do membro do time. E ele foi falando tudo em cima das telas do sistema, e foi mostrando um pouquinho, né? Então, uma das coisas que fica visível lá para eles criaram cores diferentes para os tickets, para as tarefas. O verde são novidades, né? Coisas novas que você está colocando no produto. O amarelo são melhorias. O vermelho são defeitos e o laranja são coisas de suporte. Está tudo junto no mesmo programa. Aqui ficou um pouco difícil de ler, mas é isso. E aí eles criaram essas cores diferentes. Então você bate o olho, vê que tem um monte de laranja, é porque tem um monte de solicitação de suporte para atender. Colaboração visível. Nas tarefas, você tem comentários nas tarefas, você tem conversas também entre o pessoal. A gente tem isso no pronto também, né? Fica bem claro o que está acontecendo e o pessoal vai discutindo em cima daquela tarefa. Rastreabilidade visível, eles ligam esse programa com controle de versões. Eles usam o SVN e o Cruise Control, que é de integração contínua. Eles fizeram uma integração com esses sistemas e eles conseguem pegar uma tarefa e ver o que houve de mudança no programa em relação àquela tarefa. Tem um commit que está ligado com as tarefas. E eles têm a movimentação visível, que quando a tarefa move de um estágio para o outro, o desenvolvedor pega para fazer alguma coisa, por exemplo,
ele recebe uma notificação lá no Windows, naquela barra de tarefa, tem um pop-upzinho que mostra quando teve alguma alteração, quando foi colocado algum comentário naquela tarefa dele. E a gente até pensou nisso no pronto para a gente colocar, né, uma integração, fazer com Grow, por exemplo, quando mudar alguma coisa, você receber no seu desktop as alterações. Então, sua tarefa teve algum problema e voltou. Ou a determinada pessoa colocou um comentário, você fica acompanhando sem precisar ficar entrando toda hora. Depois teve essa palestra do Christophe Louvion, né? Não vou comentar tudo, mas teve algumas coisas bem engraçadas, né? A primeira ideia foi: não há vacas sagradas. Ele colocou umas fotos engraçadas na palestra. Ele estava contando um pouco sobre como eles começaram com métodos ágeis e tal, e falou que no começo foi com Scrum, né? Começaram com as práticas Scrum e tal, e depois foram misturando outras práticas de outras frameworks e tal. E aí ele fez uma brincadeira entre o Scrum e Kanban, por exemplo. Começaram com Scrum, depois algumas práticas de Kanban, e falou que foi mais ou menos assim: antes, né, e depois. Em 18 meses teve esse avanço todo, né? Antes e depois do Kanban, Scrum e Kanban, foi uma brincadeira que ele fez. Mas o que é importante é o seguinte, ele fala o seguinte: não estamos usando Scrum, Lean ou Kanban, estamos resolvendo nossos problemas inspirados por tudo isso. Então, o que é bem legal dessa conferência ou dessa comunidade de Lean e Kanban é que ninguém fica mostrando, eu faço assim e é assim que vocês têm que fazer também. Todo mundo mostra suas experiências e os outros aceitam, né? Olham aquilo diferente. Não tem uma cabeça, não, eu estou certo, esse cara aí está falando besteira. Não, vamos ouvir o que ele tem para falar, porque pode ser que seja interessante, né? E no final ele colocou uma frase legal: não copie os outros, você é capaz de inventar o que funciona para você. Então você pode ver as ideias dos outros, pode acompanhar, pode estudar, mas só na prática que você vai aprender o que é melhor para você. No último dia foi um dia mais curto, foi até meio-dia e meio só, e essa palestra foi legal, do John Goodson. Não foi uma palestra, foi um workshop, na verdade, e que se reuniram pessoas em grupos pequenos para falar sobre as ferramentas. Então tinha um monte de empresas apresentando ferramentas lá, não nas salas, mas lá fora. Então tinha o pessoal da Rally Software, da Version 1, Target Process, o pessoal que faz essas ferramentas de eletrônicos, né? Para Kanban, para Scrum e tal. E aí, baseada nessa apresentação, deu para tirar algumas ideias legais do pronto, né? Pro pronto que a gente vai fazer. Como esse negócio de perspectivas que o Alisson mostrou, você tem uma visão da pessoa, tem uma visão da equipe, tem uma visão do todo. É uma ideia legal. Cálculos de tempo de ciclo, por exemplo, desde quando entra uma tarefa na lista até o final, até a entrega. Várias ideias que a gente pode aproveitar. E teve também as Lightning Talks, que foram sessões rápidas de 5 minutos, que foram apresentadas, né? Teve uma ideia legal do David Anderson, que foi esse negócio meio esquisito, que eles dividir o work in progress lá, ele muda a capacidade dele. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, geralmente você trabalha com um ano fiscal, lá em setembro, começando em setembro. Você tem algo começando em janeiro, uma mudança, por exemplo, na legislação. Só que eles querem se antecipar e querem fazer as mudanças no sistema para atender às necessidades daquele próximo ano. Então, chega um determinado mês, por exemplo, setembro aqui, dispara o número de solicitações em relação a mudanças de lei e etc. E aí você tem que entregar até janeiro, tá? Aquela caída. Então você tem que se preparar para isso. Existem diferentes tipos de solicitações. Tem coisas que são melhorias do produto, tem coisas que são relacionadas às leis. Então você ter uma visão disso no seu sistema também é legal. E para fechar a parte de organização, vou comentar um pouquinho do local lá, né? Foi bem legal. Tinha café da manhã e almoço no próprio evento, foi bom. Tinha essas bolachinhas, esses snacks à tarde, para o pessoal não dormir.
que depois do almoço era complicado. As palestras eram de 1 hora e tinha um break de 15 minutos entre elas. Não dava para você ir de uma sala para outra, tranquilo, era bom. O tempo de palestra era bom, o tempo de intervalo era bom também, não ficava aquela correria. A cidade é bem legal também, Atlanta, né? Foi legal conhecer, não pude ver muita coisa, mas deu para ver que era bem arborizado, um lugar legal que eles escolheram, né? E era do lado do metrô, bem pertinho do metrô, então o pessoal ia meia hora do aeroporto pro hotel. Foi um local bem escolhido, né? Bem legal. E tinha essas, que eu comentei, tinha o pessoal vendendo, né? Os stands dos vendedores de ferramentas. E eu ganhei essa camiseta lá, bem legal, da Rally Software. A Rally comprou aquele Agile Zen, aquele programa Agile Zen, não sei se vocês conhecem. É um programa bem legal. Como eu ganhei a camiseta, eu fazer uma propaganda, né? Um programa bom para usar, de Kanban, fluxo e tal. E aquilo que eu comentei das pessoas, né? Todo mundo aceita bem as ideias que os outros estão mostrando. O pessoal que está palestrando assiste todas as outras palestras. Não é nenhuma estrela, não tem ninguém lá que sabe mais que o outro. Eles não ficam se preocupando muito com ferramentas, ou com modelos, ou com práticas. Se preocupam em entender o porquê das coisas e não o como. E isso é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Hoje, não sei se é porque está no começo, né, o que está acontecendo nos métodos ágeis aqui, mas a gente está muito preocupado com práticas e tal, e não em entender o como das coisas, o porquê das coisas, né? Então, é isso. No ano que vem vai ser em Los Angeles, 2011 vai acontecer em Los Angeles, não tem uma data, nem um local ainda, mas com certeza vai ser bem legal. E tem esse livro que eu comprei também, que eu trouxe para cá pra gente, que é um livro do David Anderson sobre Kanban, né? Quem quiser ver mais detalhes a respeito, tem uma introdução bem legal aqui. É isso aí. Obrigado.